Imagine o seguinte, suponha, para a gente verificar que, de fato, com isso aqui, nós obtemos a solução geral. Imagine o seguinte, suponha as seguintes condições iniciais. Eta1 de 0 igual a 0, eta2 de 0 igual a e eta.1 igual a eta.2 de 0 igual a 0. Ou seja, inicialmente, só o segundo pêndulo é deslocado da posição de equilíbrio e o sistema é liberado do repouso. Qual é a solução para o movimento desse sistema? Quais são as expressões para eta1 e eta2 como funções do tempo? Olha aqui, ó. Como nós podemos tomar ρ1 igual a 1,1 e ρ2 igual a 2,2, vamos usar isso aqui, ó. Tá? Então vejam, eta1 vai ser C1 componente 1 do ρ1, que é 1, cosseno mais C2. Então, o segundo termo dessa soma é C2. Nós estamos com eta1, tá? Componente 1 do ρ2, que é menos 1. Agora o eta2 é C1 componente 2 do ρ1, que é 1 de novo, agora sim, aqui vai dar menos, né? Componente 2 do ρ2, C2 cosseno de ômega 2t mais φ2. Essa é a solução geral para esse problema. Agora nós temos que ver quais são os valores de φ1, φ2, C1, C2 para satisfazer essas condições iniciais. Agora nós temos que impor essas condições. Então, por exemplo, a primeira condição, eta1 de 0 igual a 0. Fazemos t igual a 0 nessa equação e ficamos com C1 cosseno de φ1 mais C2 cosseno de φ2 igual a 0. Eta2 de 0 igual a A. Eta2 de 0 igual a A é C1 cosseno de φ1 menos C2 cosseno de φ2 igual a 0. Derivadas, eta.1 de 0 igual a 0. Ó, derivando isso aqui dá menos ômega 1 seno, tá? Então nós vamos ficar com menos ômega 1 C1 seno de φ1 menos ômega 2 C2 seno de φ2 e finalmente eta.2 igual a 0, vamos ficar com menos ômega 1 C1 seno de φ1 mais ômega 2 C2 seno de φ2 igual a 0. Vamos chamar isso aqui de A, B, C, D. Então esse é o conjunto de equações que deve determinar essas constantes inicialmente arbitrárias C1, C2, φ1, φ2. Agora olhem rapidamente o seguinte, ó. Se nós somarmos essas duas equações aqui, por exemplo, some C com D. Isso diz que C1 seno de φ1 tem que ser 0.
Agora vamos somar A com B. Isso dá C1 cosseno de φ1 igual a A sobre 2. Bom, aqui das duas uma, ou C1 é zero ou seno de φ1 é zero. C1 igual a zero é impossível por causa de F. Tá? Senão entra em contradição com F. Então, φ1, seno de φ1 igual a zero, nós podemos tomar simplesmente φ1 igual a zero. Tá? A gente toma uma solução mais simples porque esse problema tem uma solução única. Qualquer que seja a solução que nós escolhamos vai dar a mesma coisa. Se você resolver dizer que φ1 é π, aí vai aparecer um outro sinal em algum lugar que vai compensar e no fim está trocando 6 por meia dúzia. Então φ1 é zero e portanto C1 é igual a A sobre 2. Como φ1 é zero, a gente conclui de D que φ2 tem que ser zero, porque C2 não pode ser zero, porque se C2 for zero, a gente conclui que C1 tem que ser zero. Mas C1 não é zero. Tá? Então a outra possibilidade é só φ2 igual a zero, e aí com isso a gente encontra o C2, que é menos A sobre 2. Ou seja, para encerrar, né, a solução com essas condições iniciais é a seguinte: eta1 de t é igual a sobre 2 cosseno de ômega 1t menos cosseno de ômega 2t, e eta2 é A sobre 2 soma. Então é esse movimento que o pêndulo executa se apenas o segundo pêndulo for ligeiramente deslocado da posição de equilíbrio e o sistema todo for liberado do repouso. Então esse exemplo teve como objetivo ilustrar como é que nesse tipo de problema, né, se encontram as frequências características, os vetores característicos, e para ilustrar que uma combinação linear de modos normais fornece a solução geral. Qualquer que seja a escolha das condições iniciais, é possível escolher as constantes, os 6 e os φ, de tal modo que aquelas condições iniciais sejam satisfeitas.